E ela disse-me com a maior das honestidades: Laura, mas eu acho isso cringe. Eu não consigo. Eu não consigo olhar no espelho e dizer tipo, eu amo, és linda, és capaz. E eu disse, ok. Olá, como é que está esse coração? O episódio de hoje é sobre aquilo que eu considero que deve ser a raiz por trás de qualquer meta que tenhas que definir este ano, ou que queiras definir este ano. E por isso, o primeiro episódio do ano é sobre amor próprio. Quero começar o episódio por dizer que amor próprio não significa resignação, não significa desistência, nem ausência de comportamentos que nos levem a uma melhor versão nossa, que é algo que eu falo em praticamente todos os episódios. É uma coisa que eu sou muito apaixonada por, que é autodesenvolvimento. Amor próprio não significa ausência disso. Pelo contrário. Também não significa sermos perfeitos e não cometermos erros e não assumirmos os nossos erros. Não significa nada disso. O que amor próprio é como plantar uma flor e gostar da flor mesmo quando ela ainda não tem aparência de uma. É dar amor e dar atenção, pelo menos, ao carinho, em cada momento de cuidado, em cada momento de crescimento, até essa flor estar aparente. Não é sobre necessariamente amar a flor só quando ela está lá, ou seja, só nos amarmos quando temos alguma coisa externa para provar o nosso valor, mas sim sobre amar cada parte do processo. É ter o cuidado em cortar folhas secas, em pôr mais água, em mudar o vaso de sítio. É apreciar todos os estágios dessa flor, mesmo quando a flor não existe. É muito comum as pessoas acharem que amor próprio tem a ver com desistir. Mas se eu amar todas as partes de mim, porque é que eu haveria de querer mudá-las? Um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm ódio, e quando eu digo muitas pessoas, incluo-me a mim, apesar de estar a falar sobre isto e acreditar que já tenho muito crescimento dentro deste tópico, é sempre algo por trabalhar, é sempre preciso melhorias, manutenção, de acordo com as coisas que vão acontecendo na vida. Mas há pessoas que acham que ao terem amor próprio não lhes vai dar combustível para mudarem alguma coisa em si. Mas se eu amar o meu corpo, porque é que eu haveria então de fazer exercício? E é exatamente o contrário. É sobre a base, é sobre o combustível que é dado para a ação que tu queres tomar, para melhorares. Embora a raiva, a necessidade de vingança, o querer provar alguma coisa a alguém, o descontentamento profundo com aquilo que nós somos, quer a nível interno, quer a nível externo, possa ser um combustível para nos fazer querer melhorar, ou nos fazer melhorar, esse combustível não é autossuficiente e dura muito pouco tempo. E mesmo quando dura, ele intoxica-nos. E por isso, obviamente que há aqui a parte de congratular a capacidade de alquimizar uma coisa muito má numa coisa boa. Isso é fantástico. Eu acho que isso é das coisas mais bonitas que alguém pode fazer, que é transformar a dor numa coisa benéfica para si próprio. No entanto, quando nós damos adubo a uma planta e o solo estiver contaminado, por mais adubo que demos a essa planta, aquilo que nós plantamos não vai florescer. Portanto, até pode haver o crescimento de uma raiz, um caule a aparecer, mas a flor não vai florescer. Não vai. Quando o solo está contaminado, aquilo que nós queremos que floresça simplesmente não floresce. A longo prazo. Amor próprio, de outra perspectiva, é aceitarmos partes de nós como se elas nunca fossem mudar. Como se elas ficassem assim, iguais para sempre. Ao mesmo tempo que tomamos ações para as melhorar, se possível. E se não é possível, ainda mais uma razão para nos aceitarmos. Porque o amor próprio e a autoaceitação estão interligados a toda a hora. Quando nós não gostamos de alguma coisa em nós temos uma resistência em aceitar essa coisa tal como ela é. E por isso, essa resistência vem através de comparação, de autocrítica, de ficarmos presos numa ideia mental daquilo que nós achamos que nós devíamos ser. E se esse for o nosso solo, não vai demorar muito até que nós encontremos outro alvo em nós que seja vítima desses dardos. Os da autocrítica, da comparação. Mesmo que nós atinjamos aquilo que nós achamos que vai ser a chave para maior autoaceitação, maior amor próprio e sentirmos melhor com nós mesmos. Aquela ideia falsa de quando eu tiver isto, eu vou ter amor próprio. Quando eu for mais magra, quando eu for mais bonita, quando o meu cabelo estiver mais comprido, quando eu tiver melhores notas,
quando eu estiver numa relação, quando tiver mais amigos, quando deixar de ser tão respondona, quando isto, quando aquilo. E quando esse momento chega, se ele chegar, nós arranjamos outra coisa. Porque o solo é sempre o mesmo. É o de autocrítica e autocomparação. E se isso acontece agora, e tu não mudas agora, que é o único espaço temporal ao qual tu tens acesso, tu, na tua mente tens acesso ao passado e ao futuro, mas em termos reais, das coisas em que tu podes atuar, é só no agora. E se tu não atuares agora, nessa autocrítica, nessa comparação, ela não vai desaparecer quando tu chegares a um novo patamar. E para isso basta pensar numa altura da tua vida em que tu querias imenso alguma coisa que tens agora. E se tu achas, não há nada, há sempre alguma coisa. Só requer alguma autodescoberta. Há características em nós que estão simplesmente a ser expressadas no lugar errado. Não significa que essas características sejam erradas, elas estão simplesmente a ser expressadas no lugar errado ou na circunstância errada. Uma criança que esteja a colocar peças dentro, sabem aqueles jogos de pecinhas dentro dos buracos para cada formato. Uma criança que esteja a colocar um quadrado no lugar do triângulo, o quadrado não está mal, só está a ser colocado no sítio errado. Não cabe ali. Se já tiveram numa dessas circunstâncias de ver um bebê fazer uma coisa dessas, a reação saudável e a reação mais apropriada a ter é o encorajamento. É dizer, não, isso aí não dá. Não é esse lugar, mas é outro. E há características nossas que não cabem num lugar, mas não as tornam erradas. Exemplo pessoal deste episódio. Eu passei a minha vida toda, a ouvir Laura, tu falas imenso. Laura, tu não te calas. Laura, mas quando é que chega ao fim da história? Laura, mas despacha-te. Laura, mas não tenho tempo de ouvir. Laura, e criei um podcast. Isto são os dois extremos opostos. Criei um podcast solo. Em que literalmente sou eu a falar. E se eu não tivesse essa capacidade, essa característica, isto não seria possível. Para mim não é de todo difícil arranjar tema para falar. Eu consigo falar sobre arroz, sobre factos aleatórios de um peixe, sobre o que quiser. E o que eu acho que é melhor para a minha audiência, que ainda estou a descobrir. Mas, de qualquer das formas, são os extremos opostos. Se eu me tivesse... E eu tentei apagar essa parte de mim, é um sufoco. Todas as vezes que eu tentei não falar tanto quanto queria, eu sentia-me sufocada. Eu sentia-me quase literalmente a ficar sem ar, porque estava a suprimir a minha essência. E os problemas, inclusive as doenças, mas isto fica para outro episódio, surgem exatamente por causa disso. Porque há uma energia em nós que está a querer imenso ser direcionada para o lugar certo, o quadrado a querer ir para o sítio do quadrado, e nós, ao falharmos à primeira vez, ou a tentarmos colocar no lugar do triângulo 35 vezes, aquela energia não entra ali, e se nós não aprendermos a redirecionar, ela causa-nos muito mal-estar e causa-nos um afastamento de quem realmente nós somos. Porque o amor próprio não consegue acontecer se nós não aceitarmos coisas em nós. Uma casa limpa não está limpa se a poeira estiver debaixo do tapete. Não é a questão de esconder as coisas ou suprimi-las, é aceitá-las. E começando a aceitar o facto de que nós temos defeitos, nós não somos perfeitos de forma nenhuma, e que vai haver pessoas que não vão gostar de nós, que vão implicar com certas coisas que nós fazemos. E mais do que isso, quanto pior for a nossa relação com nós mesmos, mais nós vamos ver isso exteriormente, nas outras pessoas. Quando nós aceitamos, refinamos e aprendemos a redirecionar características nossas, de forma a que elas não sejam só benéficas para nós, mas também para os outros, como eu acabei de dar o meu exemplo pessoal, de redirecionar esta minha capacidade de falar infinitamente para a criação de um podcast, nós estamos mais em contacto com a nossa essência. E ao estarmos mais em contacto com a nossa essência, leva-nos a um caminho inevitável de maior aceitação e maior amor próprio. Ainda agora disse que as pessoas refletem a nossa relação com nós mesmos. E refletem mesmo. Uma mulher incrível na minha vida, que há uns tempos me disse que o seu parceiro estava a discutir imenso com ela. E isto, atenção, não é para dar desculpa, de forma nenhuma, a quem discute e abusa verbalmente de outras pessoas. Ok? Mas essa mulher incrível da minha vida disse-me
que o parceiro estava a discutir constantemente com ela. E ela disse várias frases que ele estava a dizer. Não prestas atenção a nada, estás sempre distraída, e é sempre assim... Frases deste género, umas piores, outras mais suaves. Ouvi aquelas frases e, conhecendo-a muito bem, perguntei-lhe: olha, quando tu fazes uma coisa em que tu estás distraída, quais são as tuas primeiras palavras para ti própria? Como é que tu lidas com esta situação na tua cabeça? E ela disse: crítica. Começo logo a dizer: fogo, estou bem distraída, não prestei atenção a nada. E depois ela ficou assim um bocadinho num choque inicial a ver o paralelo, porque é isto que acontece. Não em todas as pessoas, mas algumas. E é por isso que há relações na nossa vida que são essenciais para o nosso crescimento, porque elas fazem um espelho para aspectos em nós que nós não queremos confrontar. Aquelas pessoas, por exemplo, com quem nós nos envolvemos e sabemos que não é boa ideia, porque merecemos melhor do que aquilo, aquela relação vai nos dar, a cada dia, uma prova maior e maior de que aquela pessoa não é para nós. E merecemos melhor. Mas por nós ignorarmos a nossa intuição, que muitas vezes não é culpa nossa, é simplesmente uma falta dessa skill, muitas vezes isso vai se refletindo cada vez mais. Aquilo que nós acreditávamos inicialmente é espelhado na outra pessoa. E por isso, embora nós não precisemos do amor próprio perfeito para sermos merecedores de uma boa relação, de boa comunicação por parte das outras pessoas, de bom tratamento, isto não é uma questão de merecimento, é uma questão de frequência. Quando nós estamos numa certa frequência com nós mesmos, nós trazemos mais dessa frequência para a nossa vida. Quanto mais compreensíveis nós formos com nós mesmos, mais compreensão nós vamos atrair outras pessoas. E, mesmo que nós não tenhamos essa compreensão de certas pessoas, porque vai acontecer, a vida não é um espelho exato, mas quanto mais compassíveis, quanto mais compreensíveis, mais pacientes, mais amorosas nós somos com nós mesmas, mais nós temos a capacidade de excluir da nossa vida tudo aquilo que não se alinha com isso. Se eu estou num momento de maior confusão mental e estou mais esquecida, e a minha reação imediata comigo mesma é: está tudo bem, vamos só descansar, hoje não dá, eu só preciso de dormir um pouco, sair daqui e vou voltar a tentar focar-me como deve ser nesta tarefa. Se essa for a nossa reação imediata, alguém que nos trate completamente oposto a isso, nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. E claro que isto é um trabalho interior muito grande. Quando nós chegamos a este ponto de autodescoberta, é muito libertador. Mas até lá, é preciso começarmos a reconhecer. É preciso começarmos a fazer estas perguntas. Ok, esta pessoa está-me a tratar de X maneira. Eu trato-me assim também? Ok, então se eu não me trato assim, eu também não vou aceitar isto na minha vida. Precisamos de começar a reformular as perguntas. E a tirarmos às vezes a culpa do outro. E isso leva-nos também a um caminho de amor próprio. O que me leva a como ter mais amor próprio. Eu tenho uma amiga, outra mulher na minha vida que eu amo muito. Há uns tempos estávamos a falar. Eu aconselhei a que ela começasse a fazer afirmações para ela própria, no espelho, todos os dias. E ela disse-me com a maior das honestidades: Laura, mas eu acho isso cringe. Eu não consigo. Eu não consigo olhar no espelho e dizer tipo: eu amo, és linda, és capaz. E eu disse: ok. Deixa-me pensar um pouco então. Passados uns dias mandei-lhe uma mensagem a dizer: olha, sei que não consegues fazer essas afirmações assim, mas tenta de outra maneira. Tenta afirmações que sejam mais de acordo com a tua essência e com aquilo que tu és. Se tu que estás a ouvir neste momento estás num ponto em que a tua autoestima está mesmo baixa, ires para o extremo oposto de eu amo, eu sou linda, se calhar não vai resultar. No entanto, tu podes começar a ter afirmações um pouco mais positivas. Em vez de dizeres estás-me feia ou falares negativamente contigo no espelho, podes começar a dizer coisas do género: a minha autoestima ainda não é o que eu quero que seja, mas vai ficar melhor. Eu estou disposta a gostar mais de mim. Eu estou disposta a falar melhor comigo mesma. Eu estou disposta a mudar o meu mundo interno. Qualquer afirmação que seja mais positiva do que aquelas que tu falas vai levar-te a um caminho positivo. Às vezes olho no espelho e digo: uau, tu cresceste imenso. Estou mesmo orgulhosa de ti. Pronto. Isto é o que funciona para mim. em certos aspectos, em certos momentos. E se não gostas de toda esta coisa de olhar no espelho, também está tudo bem. Pode ser feita de outra forma. Podes pôr as mãos no teu coração ou as mãos na tua cabeça e falar para partes de ti. Podes falar para o teu cérebro. Isto eu gosto muito de fazer quando estou num processo de overthinking muito intenso. Eu digo: cérebro,
eu sei que tu me estás a tentar proteger, mas isto está mesmo difícil de lidar. Eu adoro o trabalho que tu fazes, mas vamos abrandar um bocadinho. Só um bocadinho. E isso parece-me que não são atos de amor próprio. Da mesma maneira que tu não és perfeita com toda a gente, tu não podes esperar ser perfeita contigo mesma. E o amor próprio é um paradoxo no sentido de tem a ver com aceitar as partes de ti, incluindo a parte em que tu não tens amor próprio. Aceitares essa parte tua, porque é só uma parte, não és tu como um todo. Aceitares a parte que diz eu não tenho amor próprio nenhum, eu não vou conseguir. Ok, aceita essa parte. Aceita, reconhece que ela está lá. Eu no último episódio disse, nós só conseguimos meter mobília nova na nossa casa, grande, se nós tirarmos a mobília antiga. E só conseguimos deitar fora bagagem interna se reconhecermos a bagagem. Por isso, reconhece que tens esse lado teu, essa voz que pode ser estridente, pode ser gigante, que diz, eu não tenho amor próprio, eu não consigo, eu não sou capaz. Reconhece. E o amor próprio começa aí. O tentar ter amor próprio já é amor próprio. É daí que o tentar vem. Este caminho é um caminho diferente para toda a gente, mas tem uma estrutura geral. E eu criei aqui uma lista daquilo que me vai à cabeça do que pode ser amor próprio. Amor próprio pode ser dizer que não. Pode ser ter um ritual de beleza todos os dias. Pode ser desligar as notificações até às X horas. Presentear-te com alguma coisa que tu não hesitarias em comprar para uma amiga. Celebrar pequenas e grandes vitórias como queres e da forma que queres. Saíres de uma relação que te diminui. Defenderes-te perante alguém que te esteja a ofender e rebaixar. Dizeres que sim à ajuda externa. Procurares ajuda externa. Parares de tentar mudar os teus aspectos positivos para pôr alguém satisfeito. E aceitares aspectos teus que outrora detestavas. Tudo isto são coisas de amor próprio. Elas não têm que ser o standard. Às vezes o amor próprio é comprares uma coisa que em criança querias, mas não tiveste. Vais lá e compras. Para que isso seja possível, é preciso tu te conheceres. E eu digo isto porque é uma coisa muito óbvia, mas muito passada à frente. Pelo menos dentro da minha percepção, da minha ótica. As pessoas esperam amar-se sem se conhecerem. Tu não te consegues apaixonar por aspectos teus, a não ser que os conheças. Todas as pessoas na tua vida que tu amas, todas elas têm defeitos. E por isso tu não vais ser exceção. Da mesma forma que as pessoas que te amam, amam-te independentemente dos teus defeitos. E eu refiro-me aqui às pessoas que te amam, não é aquelas que fingem que te amam, mas quando um defeito aparece, ali está a realidade da relação. Às vezes acontece. E se neste momento, eu não sei porque isto me está a vir à cabeça, mas se neste momento alguém está a ouvir e está a pensar eu não tenho ninguém na minha vida que me ame, eu só te quero dizer que isso é a maior mentira que tu podes dizer a ti própria. Mas na mesma, tenta descobrir de onde é que vem isso. O que me leva a, para tu te conheceres e para conheceres o teu mundo interno e de onde é que vem essa crítica e comparação, é bom tu te questionares de onde é que vem essa voz. Porque a maioria das vezes essa voz é absorvida do ambiente externo, de palavras que vieram de outras pessoas com quem tu conviveste muito tempo. É vinda da tua observação do teu ambiente quando eras criança. Se tu, por exemplo, cresceste com uma mãe ou com um pai que se autocritica imenso, é bem provável que tu faças isso contigo mesma enquanto adulta se não reconheceres esse padrão. E quanto mais cedo reconheceres, mais cedo consegues mudar. E essas coisas sim, vale a pena mudarem. Vale a pena mudares o teu discurso interno porque isso vai afetar toda a tua vida. Passa mais tempo a te conheceres. Não é por tu conviveres todos os dias contigo mesma que tu te conheces. A maioria das pessoas, atrevo-me a dizer que são zombies na sua própria vida. Estão mais preocupadas com o mundo externo, sabem mais da vida de pessoas em reality shows ou clubes de futebol ou na sua própria família do que sabem sobre o seu mundo interno. Sobre as coisas que realmente gostam, as coisas das quais realmente têm medo, coisas que querem experimentar e o porquê que querem experimentá-las, os seus interesses generalizados, os teus sonhos. Portanto, queres amar-te mais, conhece-te mais. Não tenhas uma relação superficial contigo mesma. That's my statement for today. E por fim, digo que se não tiveres uma opinião fixa sobre quem tu és, se a tua opinião sobre ti própria for demasiado flexível, tu estás muito mais suscetível a absorver opiniões externas. E mesmo que essas opiniões sejam positivas, isso é um caminho muito perigoso. Porque se tu dependeres
de opiniões externas para estar bem contigo mesma, um dia que essas opiniões não estejam lá, essa tal validação, o teu solo desaparece. Portanto, o solo do amor próprio nunca pode vir de coisas externas. Eu só me amo quando estou bonita, eu só me amo quando tenho maquilhagem, só me amo quando estou numa relação. Mesmo assim, mesmo que tu te ames nesses momentos, tudo isso só está a refletir alguma coisa que já está dentro de ti. E esse sentimento só tens que estendê-lo quando esses pilares externos não existem. Para quando um dia, porque todos lá passamos, pelo menos uma vez, quando passamos pelo fundo do poço, esses pilares externos não importam. Mesmo que eles existam, eles deixam de importar. Quando as pessoas estão a passar por luto intenso, ou por depressão, por doença, seja pelo que for, mesmo com todos os pilares externos, o amor próprio pode ser uma coisa muito difícil de sentir e de viver no dia-a-dia, porque depende de fatores externos. E para quem não me está a ver, a minha sweat diz progresso acima de perfeição. E aplica-se muito a este caminho, que, como eu disse, é um caminho com uma estrutura muito semelhante para toda a gente, mas é diferente para toda a gente. É como uma assinatura. E quanto mais autêntica for essa assinatura, mais tu consegues inspirar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Para terminar este episódio, deixo aqui algumas perguntas de encerramento. A primeira, quais são as coisas que tu mais gostas em ti? Começa a passar mais tempo a pensar naquilo que tu mais gostas em ti. Isso já é um ato de amor próprio. A segunda, o que é que te impede de ter mais amor próprio? E por fim, o que é que podes fazer hoje que te aproxime de um maior amor próprio e de uma maior autodescoberta? Eu aconselho subscreveres no meu canal e seguires o podcast, porque é essa a minha área. A área que eu quero continuar a falar aqui. A falar! Lá está o exemplo pessoal que eu dei. Ainda bem que eu não suprimi essa parte minha. E espero que este episódio te tenha ajudado. E se ainda estás a ouvir, deixa um coração cor-de-rosa nos comentários. E é isso. Um beijinho. E vemos no próximo episódio. Tchau!